Boa noite para quem está aqui junto com a Mirinha, com a Ana e comigo. Olha aí, gente, a Verônica deu uma rejuvenescida, tá vendo aí? É a Ana que está de volta lá de São Paulo. Seja bem-vinda mais uma vez, Ana. Obrigada. Uma alegria a sua presença. E vocês, internautas que estão conosco neste 3 de julho de 2025, vamos debulhar. Você sabe o que é debulhar, Ana? Sei, é tirar Pegar a espiga de milho e arrancar os caroços. Debulhar o capítulo 14, que é uma maravilha aí para o nosso aprendizado. Impressões marcantes. Se é impressão marcante para o amigo da Mirinha, que é o Filomeno, você imagina para nós outros. Tem um bolero que é assim: nós outros que nos amamos tanto. Mas isso é quando nós estávamos encarnados na Terra. Agora que nós já desencarnamos, não tem jeito mais. Chegamos aqui no mundo espiritual, não tem baile. Ah, meu Deus do céu. Mas deixa pra lá. Como é que vai ser? Vamos ver. Eu tenho um amigo que falou que se você chegar no mundo espiritual, nas regiões da luz, não tiver baile, ele vai para as regiões escuras, mas vai para o baile. Eu conheço uma pessoa que vai também. Vamos que vamos. Vai dar uma voltinha lá no umbral e vai voltar. Então sejam todos muito bem-vindos, mais um encontro de alegria, de aprendizado e de crescimento espiritual. Lembrando que se estamos em 3 de julho, cadê aquelas metas, Falcone, que você prometeu para você mesmo em dezembro, que ia fazer todos os dias, além de escovar dente, além de comer, além de dormir, de caminhar, de malhar, etc. Temos que pensar nisso. Metade do ano já foi embora, mais 3 dias. Deixa para amanhã o que pode e deve fazer hoje. Vai dar, como diz o Matuto, problema. Vamos trabalhar? Então, a Ana vai ler para nós a mensagem número 230 do livro do nosso caro pastorinho, Minutos de Sabedoria, que depois de 230 minutos já virou horas. Não é mais minutos, são horas de sabedoria. E a Mirinha vai fazer a prece de abertura para nós. Vamos lá. Não se queixe contra a vida. Se está sofrendo, lembre-se de que ninguém passa por esta terra isento de dores. Da mesma forma que um aluno não pode fazer o seu curso sem submeter-se aos exames de fim de ano. Prove que está preparado, suportando com paciência e resignação os exames a que é submetido. Tudo que nos acontece tem sua razão de ser, e dos males surge sempre um bem. Vamos orar. Senhor Jesus, mestre querido, nós agradecemos a oportunidade dos estudos e te pedimos, Senhor, coragem e forças para que a gente tenha paciência, resignação para suportar as dores e aflições que porventura passamos nesses momentos. Muito obrigado, Jesus, por estar conosco todo o tempo. Abençoe os nossos internautas queridos, a nossa querida Verônica, onde ela estiver, receba o nosso carinho e que esse estudo, Senhor, faça de nós pessoas melhores. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Mirinhas, depois passa para Ana. Oi, gente, tudo bem? Tô com saudade. Vamos estudar com o capítulo de hoje, gente. Tá de arrancar os cabelos da cabeça, viu? Não é brincadeira, não. Filomeno vai chegando assim, do meio do livro para frente, eu falei, ele vai melhorar. Mas o Filomeno, nesse livro, tá reflexivo, tá trazendo muitas questões para ele. E aí, quando eu estudo, eu falo, gente, se ele tá trazendo para ele, que é meu amigo, mais velho, superior a mim. Ah, Mirinha, toma juízo, Mirinha. Vamos ver hoje. Ana? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, é uma alegria muito grande estar de volta. Fiquei bem feliz com esse convite. E ganhei de presente, né? Que amanhã eu faço 47 primaveras. Gente! Parabéns para você. Ganhei de presente. Data querida. Mais no estudo, mais um café com esses meus amigos aqui de Minas. Então, vamos lá, como diz a Mirinha, que tá de arrancar os cabelos da cabeça, né? Café com pão de queijo, que mineiro, se não tiver broa nem pão de queijo, eu comi uma broa hoje, que eu fiz uma broa hoje,
Eu vou que te contar uma delícia. coisa. Ganhei foi a semana passada. Semana passada a sogra fez uma broa no capricho. Hoje fui eu que fiz. Tem que convidar a gente, Falcone, pra Ué, prova. é só atravessar o estado. Pertinho, ó. Tá pertinho. Pega o seu jatinho aí, ó. Tem campo de pouso aqui em Juiz de Fora. Tá Então bom? vamos lá. A Verônica não está conosco. Vamos começar então pedindo a Mirinha para fazer a retrospectiva do capítulo anterior. Lembrando que o nosso encontro corresponde a mais um culto do Evangelho no Lar. Ah, vou parar de fazer meu culto e fazer esse. Não. Além de Joana de Ângeles diz: convida Jesus pelo menos uma vez por semana para visitar o seu lar. Ah, não pode pôr o copo aqui não, Mirinha, que se puser aqui os espíritos não conseguem fluidificar a água. Tem gente que me pergunta: Falcone, sendo espírita, a gente põe a garrafa tampada ou destrampada? Eu digo: se eles trazem os fluidos do mundo espiritual, atravessa tudo, não vai conseguir atravessar o plástico da garrafa? Mas tem que responder com carinho, porque tem gente que é mais perturbada do que a gente. Ainda fica de beijo. Vou sair do espiritismo. O Falcone foi grosso comigo. A Ana fechou a cara. A Mirinha passou, não me cumprimentou. Então você está no espiritismo por causa da Ana? Por causa da Mirinha? Por causa do Falcone? Da Verônica? Você está lascado. Você está lascado. Você sai da sua família porque brigou com a mãe, com o pai, com o irmão, com a irmã? Não, isso aqui é uma família. Vamos que vamos. Mirinha, minha filha, assume aí o encontro 229, a experiência de Licínio. Ah, Licínio! Então, o capítulo anterior foi dividido em duas partes, né? Vocês lembram? Aí nós fizemos a última semana a segunda parte. Então, na segunda parte, o Licínio descreve as situações vividas por ele na última etapa dele reencarnatória, na última etapa que ele estava na Terra. E aí que foi uma infância muito difícil, tanto na convivência familiar quanto no aspecto econômico, além de sofrer com os espíritos que o cercavam, porque ele tinha uma mediunidade muito aflorada e isso aconteceu muito cedo, né? E aí ele casou jovem, ficou viúvo, buscou levar uma vida equilibrada com o apoio da doutrina espírita, que ele acabou elegendo isso como roteiro da vida dele, mas ele sofreu muitas acusações, calúnias, lembra que a gente falou que os médiuns passam por isso? E aí, apesar dos desafios enfrentados, o Licínio honrou com dignidade seus compromissos perante a vida e agora aguarda o momento de reencarnar com a amada dele, com a esposa, para mais uma oportunidade. Vamos Mais ver um hoje. capítulo, né? Mais um capítulo da história dele. Muito bem. Então vamos começar hoje, encontro 230, impressões marcantes, capítulo 14, 3 de julho de 2025, véspera do aniversário da Ana. Filomeno começa dizendo o seguinte: os dias transcorriam ricos de aprendizado. O amigo Alberto revelava-se cada vez mais identificado comigo nos labores dignificantes do nosocômio. Sempre que lhe era possível, convidava-me a excursionar pelas dependências do pavilhão, onde defrontávamos variados exemplos de queda e propostas de ascensão moral. De erros e programas de recuperação entre os pacientes. Ah, eu erro porque eu sou humano. Não, você, diz Mateus, você ainda é humano porque erra. O dia que você parar de ter esses comportamentos equivocados, você fica na frequência angelical. Simpático e discreto, levava-me a visitar os companheiros de lutas que não souberam aproveitar a oportunidade formosa da reencarnação. Seja porque, fragilizados, não suportaram a carga da perseguição que sofreram, ou porque, vitimados em si mesmos, optaram pelo equívoco, quando deveriam conduzir o fardo de provações com elevada postura moral. Nós estamos todos aqui em provas ou expiações. Tem um ditado popular que diz: na vida tudo é motorista, o resto é passageiro. Então, nós temos que ter provas ou expiações. Ou então missão. Mas a missão já é
também uma das duas. Vai enfrentar tanto prova como expiação. Chico Xavier veio com mediunidade que mudou a frequência de quantos milhões de pessoas. Mas ele também passou pelos apertos dele que tinha que passar. A verdade é que os internos daquele nosocômio haviam recebido demasiadamente da misericórdia divina, que neles investira largo patrimônio de esperança, e retornaram vencidos sem que os valores aplicados se transformassem em oportunidade de crescimento interior. Ai, Falcone, isso me dá um desânimo. Dá não. Olha na sua família. O quanto seu avô, seus avós masculinos e femininos investiram no seu pai e na sua mãe. E quanto seu pai e sua mãe diz, poxa, faltei nisso com papai, faltei nisso com mamãe. Olha você em relação aos seus pais. Se você já tem filhos, você tem filhos, Ana? Eu tenho uma de 15. Olha quantas vezes você espera que ele vai pelo caminho da direita, ele pega o da esquerda, você espera que ele vai pelo caminho da esquerda, ele vai pelo da direita. Tem hora que a gente briga com a gente mesmo, chega na frente do espelho e fala, nossa, perdi uma oportunidade. Por quê? A gente quer correr. Eu quero evoluir, eu quero virar anjo de uma vez só. Mateus Fraga diz, não queira correr se ainda não sabe andar. Primeiro aprenda a andar, para depois ter condições de correr. Temos que pensar nisso. Pode parecer estranho que pessoas informadas da imortalidade do espírito e familiarizadas com o fenômeno das comunicações mediúnicas permaneçam vulneráveis aos tórridos ventos da alucinação terrestre decorrentes do mergulho no organismo físico. Tchan, 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 tchan. No entanto, a ocorrência é mais frequente do que parece. Superados os primeiros períodos do entusiasmo com a constatação da imortalidade e a possibilidade do intercâmbio com o mundo espiritual, os indivíduos que sempre estão à caça de novidades, com as exceções compreensíveis, adentram-se na rotina e não se estimulam a novas empresas de estudo e ação em favor de si mesmos e do seu próximo, deixando-se anestesiar pela indiferença, ou se permitem espicaçar pelo perfeccionismo, passando a descobrir erro em tudo e em todos, num mecanismo de autojustificação, para a inércia que se entregam ou para o afastamento dos deveres que lhes dizem respeito. Muito bem, hoje é dia 3, daqui a 11 dias eu recebo a minha ficha de 51 anos membros de Alcoólicos Anônimos. Quantos companheiros dizem assim, da família, eu bebo, mas fulano bebe e fuma. Aí o que bebe e fuma vira e fala assim, não, eu bebo e fumo, mas Beltrano pula cerca. O que bebe, fuma e pula cerca, fala assim, não, eu bebo, fumo e pulo cerca, mas o outro usa maconha, usa cocaína, usa isso. E nós estamos sempre buscando uma referência de alguém pior do que a gente. Por que a gente não busca a referência de alguém melhor? De alguém melhor. Doutor Bezerra saiu dessa encarnação completista. Num passe de mágica? Ele estudou na escola do Harry Potter, aprendeu a usar a varinha e falar assim, Lumos, e apontar para ele. Pronto, virei espírito completista. Foi assim, não. A embriaguez dos sentidos é muito forte e não raro prepondera em a natureza humana, dificultando o discernimento dos valores reais em relação aos valores transitórios. Buscamos muito mais a distração. Lembra do que o Mateus falou, menina? A mulher de vermelho? A distração. A gente distrai com distração. Temos que pensar. Os indivíduos, mesmo informados sobre a legitimidade da vida e de como desenrolam os programas de crescimento superior e interior, escapam do dever procurando mecanismos psicológicos de racionalização para se comprometerem negativamente, estabelecendo vínculos psíquicos perniciosos com os espíritos insensatos e maus que pululam em toda parte. Por outro lado, não disciplinados pela escola do sacrifício a perseverar nos ideais de engrandecimento humano, quando defrontados pelos problemas e desafios, que são naturais em todos os empreendimentos,
passam a demonstrar mau humor e desconfiança, transferindo-se para outras províncias de interesses imediatos, abandonando os compromissos relevantes. É sempre pelo caminho mais fácil, né? Vamos sempre pelo caminho mais fácil. Quando lhes sucede a desencarnação, porém, que sempre parece chegar quando não se espera por ela, as tentativas de recomeço e reparação apresentam-se tardiamente, e os conflitos assomam agora em forma de remorsos inúteis, que mais estreitam as amarras com os comensais criminosos. O ser humano é sempre responsável pelas injunções que se propicia, e porque portador de livre-arbítrio e discernimento, deve optar pelo melhor, isto é, aquilo que lhe proporciona equilíbrio e felicidade real, sem a névoa dos enganos. Cada paciente, com o qual travara contato naqueles dias, ensejava-me vasto cabedal de informações para o próprio burilamento interior. A todo instante, em cada um patenteava-se a lição que eu deveria esculpir a fogo na consciência. Ninguém foge da vida. E a mesma clamava aos meus sentimentos por compreensão e fidelidade máxima aos deveres que me diziam respeito. Eu adorei essa frase, né? Ninguém foge da vida. Nem aqui, nem do lado de lá. Eu já grifei. Você participa de reuniões mediúnicas, Ana? Não. Não participa. Os espíritos que saem, que ninguém foge da vida. Os espíritos que desencarnam por suicídio, o maior problema quando chegam no mundo espiritual é a decepção. Nossa, eu Por posso quê? imaginar. Ele queria acabar com a vida. Chega lá, a vida continua. Ele não atingiu a meta dele. É como no Memórias de um Suicida, né? A Ivone explica. O Filomeno, então, continua falando que ele se encontrava no hospital psiquiátrico por 2 semanas de enriquecimento espiritual. Quando eu disse para vocês no princípio que ele faz reflexões, ele, Filomeno, neste livro, quando começou esse livro, não sei se vocês voltem nos programas que vocês vão ver, que eu falei que este é o livro do Filomeno, aonde ele faz reflexão da vida dele. Muito interessante a gente caminhar com Filomeno na própria história dele. E quando ele fala, ninguém foge da vida, ninguém foge da sua consciência, das suas responsabilidades, do seu entendimento de ser na Terra. Então, o Filomeno, ele está muito reflexivo para ele mesmo, para a mudança de comportamento dele. Então, eu coro de vergonha quando o Filomeno fala isso, né? E ele fala, então, que quando o doutor Inácio disse a ele que queria levá-los às enfermarias, onde se encontravam os irmãos sonâmbulos. Essa parte desse capítulo é complexo, assim. A gente, para estudar médium sonâmbulo, para estudar espíritos em estado sonambúlico, a gente sempre faz um pouco de confusão com aquele sonambulismo que você levanta as mãos para frente e vai andando, e alguém tem que falar, vamos levar ele de volta que ele está dormindo em pé, né? E aí o Filomeno vai esclarecer um pouco aqui. E ele já conhecia esse tipo de espíritos, o Filomeno, porque para iniciar o processo doloroso de recuperação, ele precisava ser recolhido pelos benfeitores. Esses espíritos ficam anestesiados para depois eles se recuperarem através da reencarnação. São muitas vezes quem são esses espíritos? É isso que o Filomeno está falando aqui, que são suicidas, são pessoas assassinadas, são psicopatas, são vítimas de desencarnação muito brusca, muito violenta. E o processo de despertamento é muito difícil, porque as circunstâncias da desencarnação desse ser foi muito complexa. E aí é que vale ressaltar a diferença entre desencarnação e morrer. Morrer é o corpo, né? Acabou o corpo físico, findou o momento daquele corpo ou não, e desencarnação é o desligamento do espírito. Então essas mortes violentas, por que ele diz que esse espírito está hebetado, está alienado? Porque esse espírito não desliga com facilidade. Esse espírito demora para desligar, ele fica ali do lado, ele vai aqui, vai ali, vai na casa dele. Nossa, Miriam, mas existe isso muito mais do que a gente possa imaginar.
Então, só que a forma como o diretor se referiu àqueles pacientes chamou muita atenção particular do Filomeno, porque ele ficou muito curioso. Filomeno é curioso, viu, gente? Não pense que não é, não, porque ele é danado de curioso. O Armando também é. Armando também. Fala que eu sou coisa do Filomeno, mas é. Mas uma curiosidade de conhecer, que é isso que esses médiuns têm, que eu acho muito fantástico, porque parece que o conhecimento vai fazendo igual bucha, vai tampando os buracos. Eu fiquei pensando nisso. Quando o Filomeno quer conhecer, ele quer tampar os buracos que tem nele. Eu vejo isso no Armando também. E aí, terminados os seus trabalhos diurnos, ele terminou às 20 horas o trabalho diurno. O incansável médico, doutor Inácio, aguardava em seu gabinete, para onde que foi o Filomeno e o Alberto, que eles dois estavam muito amigos. Já estou até com ciúme do Alberto, viu, gente? Que eles estão numa intimidade aí com o Filomeno que eu nunca vi. E aí, apresentando excelente disposição devido ao bem que fazia, alegria de servir, muito legal isso. O doutor Inácio recebeu eles com demonstração de afeto, logo se dispondo a conduzi-los à área especializada. Que vontade de ir nesse lugar. Eu também. Mas, como trabalhador. Você quer ir lá ou quer ir para lá? Eu já falei, primeiro que eu te conheço, segundo que eu conheço o benfeitor Mateus, já tô falando, você não deixou eu respirar. Eu quero ir lá com o Mateus, de braço dado com ele, olhar, trabalhar e voltar, não é? Mirinha, ir para lá já é uma bênção. Isso, eu ia falar mesmo indo como paciente é uma bênção, teve mérito. Sim. Pro Eurípides ir lá naquela região com a rainha de Portugal buscar aquele camarada, ele tinha méritos. Sim. Ele aprontou, mas ele tinha gerado méritos. A gente está vendo aqui, e esse ressalto do Armando é muito importante, porque a gente está vendo aqui, fala, nossa, que região umbralina, que região de sofrimento, mas ir para lá já é um mérito, gente, já é um mérito. Mas, de qualquer forma, avisando ao benfeitor Mateus e ao Filomeno também, eu quero ir lá trabalhar. Eu gostaria muito de conhecer esse local, de trabalhar, de ajudar, limpar uma boca de vômito, qualquer coisa parecida, nada assim exorbitante, porque eu não tenho qualidades para isso, mas assim, para limpar aqui uma boquinha, ficar ali um pouquinho, eu acho que eu ia adorar. Mas eu quero voltar, Armando me traz de volta. E aí o doutor Inácio fala o seguinte, trata-se de um lugar específico, aqui o doutor Inácio falando, ipsilíteres, em nosso pavilhão, onde se encontram amparados inúmeros espíritos em estado de hibernação temporária. Gente, isso deve ser muito desagradável. Imagina você voltando de uma anestesia, não sabe se tá lá, se tá cá e tá, né? A mente exerce em todos nós, conforme é do nosso conhecimento, um papel preponderante. A denominada mente abstrata concebe e o nominalismo verbal envolve a ideia que passa a ter existência real, tomando a forma e facultando-nos identificar pensamentos, coisas, pessoas, assim como intercambiar mensagens. O que é que o Filomeno, assim, né? A lá Filomeno, que dá umas emboladas nas coisas que ele fala, ou seja, o que ele falou aqui? A gente tem um pensamento, que é um processo mental. É um processo, gente. O pensamento é um processo. Como um processo de produção, como um processo. É um processo. Ele acontece como um processo. É um fluxo de ideias e atividades cognitivas. Isso depois vira uma ideia. Isso vai virar, o pensamento vai virar uma ideia, formando então um conceito. A ideia forma um conceito, uma representação, que é mais elaborada e mais estruturada. E aí isso vai virar o quê? Uma atitude, uma emoção, um comportamento, a vida real. É isso que o Filomeno falou aqui. No livro Pensamento e Vida, gente, todo mundo devia ler, estudar o livro Pensamento e Vida, para a gente entender isso aqui, ó, essa caixa aqui, que a gente não consegue entender às vezes. O Emmanuel fala uma coisa muito fantástica. A emotividade plasma a ideia.
A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as emoções. O que o Emanuel falou aqui vai ser tudo que o Armando vai falar embaixo. E o que acontece? Eu tenho uma ideia negativa, eu tenho um pensamento negativo. Forme em mim aquilo que eu estou pensando. Repete essa frase do Emmanuel aí para nós. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Isso aqui é tudo na nossa vida, tudo. Copia essa frase, prega na sua casa e lê ela todo dia. Pode mandar ela para mim aí no grupo, fazendo favor. E o nome do livro, Mirinha, de novo? Livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Gente, a irmã Clarice uma vez pediu, a benfeitora da casa, pediu para a gente ler esse livro. Aí o Falcone veio, porque ele passa as informações dos benfeitores para a gente. Aí para vocês, nós que trabalhávamos nas CONS, que a gente faz visita a hospitais de câncer aqui em Juiz de Fora. Então, pediu para a gente ler. Depois volta o Armando, tem outra recomendação. Falei, meu Deus, o livro é muito, muito desafiador, porque ele vai falar de coisas abstratas, então a gente não pega. Depois volta o Armando e fala assim, ela pediu para vocês lerem 3 vezes cada lição. Aí eu fiquei com uma vontade de socar a benfeitora, quer dizer, claro que ninguém queria socar a benfeitora, mas eu fiquei brava, eu falei, gente, já é um livro difícil, ela tá mandando a gente ler 3 vezes, mas eu sou muito disciplinada. Peguei o livro, comecei a fazer o que ela falou. No final do 3º capítulo eu entendi o que a benfeitora falou. Numa lição você não consegue entender. Então, por isso ela falou, para o meu benefício, benefício da Mirinha, que eu li esse 3 vezes, no final eu entendi. Hoje eu entendo esse livro. Então vale a pena, tá, gente? Eu gosto muito de metáforas. Essa frase no chat. Pode colocar. Tá? Eu gosto muito de metáforas. Né? Então, a minha avó, quando catava piolho nas meninas, porque os meninos pegam menos piolho porque o cabelo é curto, né? Pegava, minha avó colocava um pano branco, um pano de prato branco, uma fronha de travesseiro no colo, pegava o cabelo das meninas e ia passando. Primeiro passa o pente grosso, depois o pente médio, depois o pente fino. E Mateus me disse, a primeira leitura sua é injeção no músculo. A segunda leitura é injeção na veia. A terceira leitura é injeção na medula. Porque vai aumentando, o capítulo é o mesmo, mas o seu... E outra coisa, não é ler assim, li o primeiro capítulo uma vez, leio mais uma, não, você não mudou. Lê hoje, lê amanhã, lê depois. Porque mudaram milhares, milhões de sinapses no seu cérebro. Quando a gente começou a ler as obras juntos aqui, né, com o Falcone, eu lembro que você falou isso. Tem que ler pelo menos 3 vezes. E eu falava, mas por que? Igual a Mirinha, mas por que tanto, né, ler tanto? E uma das coisas também é porque o Filomeno, o Divaldo, né, fala de uma forma rebuscada. E também é complicado entender. Então eu falava, a primeira leitura fica tudo no ar, assim, depois vai sedimentando na segunda e se solidifica na terceira. Eu ia no metrô escutando depois, porque além de ler 3 vezes, escutava, porque eu acho que aquilo vai entrando na gente, é uma maneira diferente de entender. Ana, nós temos 2 trabalhadoras na FEAC, aliás 3, porque uma parou, mas trabalhou muito tempo com a flauta, tocando flauta, chamada Dona Luísa Perassi de Aquino, 4º ano primário, né? Já de cabelo branquinho, idosa, e é apaixonada comigo. Ela falava assim, na próxima encarnação a Kátia vai casar com meu marido e eu vou casar com você. Até que ela leu minha ficha reencarnatória e disse que não quer. Não, obrigada. De mim. Então acabava a reunião, ela ia lá, passava a mão em mim. Você é maravilhosa, Dona Luísa, menos. Para mim você é o melhor orador do mundo. Dona Luísa, não fala uma coisa dessa perto do Raul, do Divaldo, eu sou fofoqueiro do espiritismo. Meu filho, para mim você é melhor do que os 2 juntos.
Ela falou isso tantas vezes, e eu tentando mudar a ideia dela, eu perguntei, por que a senhora fala que eu sou melhor do que o Raul, mas o Divaldo? Porque tudo que você fala eu entendo, as palestras do Raul, mas do Divaldo eu não entendo nada. Pensa bem, era uma super esposa, uma super mãe, uma super avó, mas o mundinho dela ficou preso naquilo. Ela dedicou a vida aos pais, ao esposo, aos filhos e aos netos. Então ela não abriu o leque dela. Hoje no mundo espiritual muda. Dona Luísa, eu sou orador? Não, você é fofoqueiro do espiritismo. É isso que está aí. Se a gente não abre a mente, como é que faz? Vamos ler aqui, vamos parar de fofoca. Quando essas formulações possuem conteúdo edificante, saudável, pipi, barapapá, nem eu estou prestando atenção no que eu estou falando. Sim. Eu estou doido para acabar isso aqui, que tem jogo do Flamengo, tem jogo do Botafogo, tem jogo do Vasco, tem academia, tem 1000 distrações lá fora. Por que eu explico no meu livro Perda de Pessoas Amadas? Se você tiver o DVD do Nosso Lar e tiver o livro, primeiro leia o livro, para depois ler o DVD, assistir o filme. Quando você lê o livro, seu cérebro cria neuroplasticidade. Anota aí, se você não sabe. É o que a Mirinha falou, plasma. Plasma. Você cria o aeróbus, o Ministério da Reencarnação, as câmeras de retificação. Agora, quando você assiste o filme... eu sou igual a Mirinha, eu sou amiga do Filomeno, porque eu vou lá. Quando eu leio, a minha cabeça vai lá. Eu fico olhando tudo. E tem gente que assiste o filme, Ana, vai pegar o livro e tá enjoado, tem explicação demais. Eu acho sempre o contrário, né? Porque o livro traz tão minucioso, você consegue imaginar como é tão interessante para o estudo. Lá no princípio dessa jornada nossa de 230 semanas, eu citei um livro que está disponível na internet e não é espírita, mas é muito bonito. Chama-se Fernão Capelo Gaivota. É maravilhoso. Tem o livro em PDF e tem o filme liberado no YouTube. Faz a experiência. Primeiro leia o livro, pelo menos 2 vezes, pelo menos. E você vai aprender a voar com o Fernão Capelo Gaivota. O livro é a coisa mais linda, é poesia pura. Poesia você pura. Vai criar 1000 imagens na sua cabeça. Depois que você lê pelo menos 2 vezes, pega e assiste o filme. É uma experiência isso. Assiste o filme primeiro. Essa gaivota chata aí. Eu não assisti o filme ainda. Não se entrosa com ninguém. Mas vamos lá, já estou fazendo spoiler. Quando essas formulações possuem conteúdo edificante, saudável e aspirações nobres, transformam-se em paisagens de beleza e alegria, favorecendo o bem-estar e a tranquilidade naquele que cultiva. Por isso, lê poesia, lê Cecília Meirelles, Alta de Souza, lê os artigos do Rubens Alves. Né? Escuta boa música. Hein? Escuta boa música. Boa música. Vai ver a exposição de arte. Como é que faz? Da mesma forma, quando tendem ao primarismo, ao exclusivamente sensorial, particularmente nas áreas do prazer e do mesquinho, igualmente se convertem em províncias de gozo rápido e sombrio, envoltas em névoa densa e na qual se movimentam e se vitalizam arquétipos grosseiros e princípios espirituais em transição evolutiva. Noutras ocasiões, omisiam-se nestes redutos mentais espíritos profundamente acelvajados, que se alimentam dessas emanações deletérias em um círculo vicioso entre o paciente, seus hospedeiros e vice-versa. Mirinha, repete aquela frase. A emotividade plasma a ideia. Passa alguém numa motocicleta
Nossa, eu digo, meu Deus, eu numa moto dessa. Passa alguém com um corpo escultural que mexe com os meus sentidos. Eu digo, Jesus de Nazaré. Ainda põe Jesus no meio. A emotividade, Plasma a ideia. ó, A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. a partir daí eu perco a minha paz. Eu subo na minha XRE 300 e digo assim, Michuruca, quantos milhões de pessoas dariam tudo para ter uma XRE 300? Eu olho para o meu cônjuge e lembro daquela coisa maravilhosa que eu vi passar. Olha para mim assim, só não gosta de mim, não. Quantos de nós caímos em armadilhas por causa das fantasias, as distrações? Distração. Falcone, reclama menos, agradece mais, meu filho, e persevera. Senão você vai para o nosocômio, se tiver merecimento, como paciente, e não como aprendiz, como Filomeno. Como efeito do baixo teor dessas vibrações, a mente degenera na seleção de mensagens e retrai-se fixando apenas naquelas em que se compraz os indivíduos. O urubu não vai atrás de carne fresca, só carniça. A abelha não vai atrás de carniça nem de carne fresca, vai atrás de flores, vai pegar o pólen. Com o passar do tempo, quase monoidealizando-se, o espírito deixa de emitir novos influxos psíquicos e o perispírito sofre alterações correspondentes, retraindo-se e envolvendo as expressões iniciais. Quem fuma, quando aproxima da gente que não fuma, ou que já paramos de fumar há muito tempo, a pessoa fede a cigarro. Quem bebe e aproxima da gente, a pessoa fede a álcool. A fofoca, a maledicência, o ciúme, a raiva, os desejos inferiores, não fede para nós, que nós não temos ainda olfato tão sensível. Se o Falcone pensar um caminhão de besteira, ou fizer um caminhão de besteira e chegar perto da Mirinha e da Ana, elas vão ver a casca. Elas ainda não têm olfato para sentir o cheiro das baboseiras que eu carrego ou não aqui dentro. Mas os espíritos superiores têm. E os espíritos inferiores também. Eles respiram o clima da gente. Difere esse processo dos lamentáveis casos de zoantropia, licantropia e diversos equivalentes, porque são produzidos por hipnose exterior. Agora, o que ele está falando aí é auto-hipnose. Eu penso tanto naquela motocicleta que eu fico hipnotizado por ela. Eu penso tanto naquela pessoa de dotes físicos que eu só fico... Olha como é que eu fico. Eu penso tanto na marvada da cachaça. Eu bebo da pinga porque gosto dela. Lembra da cantora lá de sertanejo? Como é que fica? São produzidos por hipnose exterior, por exclusiva responsabilidade do enfermo. Nunca será demasiado insistir na necessidade da educação do pensamento, na disciplina das aspirações mentais, nas buscas psíquicas relevantes, a fim de evitar seu enredamento nas malhas das próprias construções idealizadas. André Luiz, livro 3. Alexandre diz: não intenteis fazer baixar até vós os espíritos benfeitores, aprendei vós a subir até eles. Descemos ao piso inferior, já nosso conhecido, no qual se encontrava Ambrósio, aproximando-nos de uma dentre várias enfermarias de maior porte, e adentramo-nos cuidadosamente. Embora se tratasse de uma sala de dimensão expressiva, com janelas que davam para o exterior, mesmo a construção se encontrando em uma espécie de subsolo, eram resguardadas por cortinas espessas para impedir a claridade que pudesse vir de fora. Apesar da suave luz que se derramava do alto, pairava no ambiente uma tênue névoa pardacenta que cobria praticamente todo o ambiente acima dos leitos bem cuidados e paralelamente arrumados em ambos os lados, mantendo uma ampla passagem central que os separava.
Falcone, essa névoa pardacenta é aquilo que você falou, quando você chega perto de uma pessoa que usa álcool, você sente aquele... É mais ou menos como isso? Isso. A exalação. Essa névoa pardacenta. É. É a mesma coisa que a Mirinha falou de novo, né? Plasmando o que eles têm ali de dentro deles, né? Tá plasmando nessa névoa. Na parte do fundo, pude observar que havia alguns biombos que recordavam os existentes nas enfermarias terrestres para preservar a intimidade dos doentes. Sentia-se também um odor nauseante especial, conforme percebera nas visitas a Ambrósio, enquanto diversas entidades amigas, vigilantes e dedicadas, permaneciam silenciosas assistindo-os a todos. Podíamos escutar também o ressonar pesado dos adormecidos, com variações de ritmo, que certamente representavam o estado de torpor ou de pesadelo vigente em cada qual. Acercando-se de um leito assistido por uma senhora que denotava elevação espiritual, o diretor saudou-a afavelmente e apresentou-nos sem maiores explicações. Aí o doutor Inácio vai explicar quem é aquela criatura, qual é aquela situação, né? Ele diz o seguinte: a querida amiga é a genitora do irmão Agenor, que se encontra em estado sonambúlico há mais de 2 anos entre nós. Com frequência, ela vem visitar o filho e envolvê-lo em energias diluentes do casulo no qual se encarcerou. Vai mais rápido que esse negócio de mãe aí já dá pouco. Imagina, um espírito... Cadê o pai? Cadê o pai? Gente, me desculpa, Falcone, é um negócio que a gente não tem o que fazer. É só mãe. Não tem o que fazer, né? Até que o padrasto, última semana, apareceu e tudo, mas é mãe. E aí ele fala que ele está encarcerado num casulo. Gente, para pensar nisso que o Filomeno, que o doutor Inácio está descrevendo. A sua constância, a da mãe, e amor tem contribuído eficazmente para o refazimento do jovem equivocado, lentamente arrancando-o da auto-hipnose, que se permitiu, embora inconscientemente. A dama, que irradiava cateante simpatia, sorriu e acrescentou, a mãe falando agora: percebo-o mais calmo e já consigo emitir pensamentos que lhe ressoam na casa mental, convidando-o a sair do esconderijo onde se oculta. Quer dizer, a mãe plasmava pensamentos positivos que formavam ideias e que se transformavam no filho. Olha o que a gente faz com a gente, porque até agora a gente falou que faz com a gente, e com o outro, e com o outro. Quer dizer, a mãe conseguia ter pensamentos positivos, pensamentos construtivos, para que o filho despertasse através dessas bombas pensamentos. Porque para cair nessas criaturas tem que cair como bomba, gente. E aí o doutor Inácio solicitou ao Filomeno que se concentrasse na área correspondente ao encéfalo do paciente, do adormecido. Todo ele fazia recordar uma crisálida. O que é isso, gente? É aquela borboleta que está saindo do casulo, mas ainda está, né, no seu processo de transformação. Havia adquirido estranha aparência, envolvendo-se em anéis constritores que se movimentavam ao ritmo respiratório. As formas convencionais e humanas haviam sido substituídas pela esdrúxula carapaça, ou seja, um casco esquisito, um trem assim, que o envolvia externamente, apesar de a respiração eliminar a substância com mau cheiro, que se adensava no ar em contato com a predominante, o cheiro predominante do local. Então, ele exalava, quer dizer, ali estava um processo de catarse espiritual que ele estava fazendo, né? Ele recebia o influxo positivo da mãe. O Falcone dá uma imagem muito boa pra gente, que é o copo com água suja entrando só água limpa, só água limpa, só água limpa. Na hora fica o quê? Uma hora vai ficar tudo limpo. Mas esse processo da água suja sair
Não é fácil, é desafiador. É o que ele está passando. Tomado de sincera compaixão e mentalizando o Mestre Jesus, procurei direcionar o pensamento para a área correspondente ao cérebro. E à medida que ali me fixava, pude observar que penetrava o envoltório grosseiro, aquela casca grossa, os anéis, podendo acompanhar a luta que era travada pelo espírito mergulhado em angústia inominável. Não dá para descrever. Tratava-se de um encarcerado. Ele está preso aonde? Nele mesmo. Isso. Esforçando-se para libertar-se da constrição entre blasfêmias e imprecações, ameaçando-se de extermínio com interregnos de alucinação e gritaria em frene. Não consegue nem falar, é gritaria. É uma confusão aqui dentro. Pela sua memória, repassavam como que numa cela cinematográfica os atos que havia cometido e que correspondiam pela situação penosa em que se encontrava, sofrendo inalterável aflição que, no entanto, não conseguiam consumir. Tem um ditado oriental que diz: sede como a vela que se consome servindo. O fogo está aqui, mas não está queimando, porque é retroalimentado por um tempo muito grande que ele permaneceu nessas frequências. Fixações mais severas repetiam-se em continuidade, impedindo-lhe de qualquer disposição para pensar ou elaborar algum mecanismo de libertação. Nessa rude peleja, surgiam com rapidez momentos de calma que pareciam animá-lo, para logo recrudescer o tormento. Naquela visão profunda apareciam as imagens do passado, especialmente as decorrentes do uso infeliz que fizeram da existência dedicada ao prazer e, por fim, ao mergulho em distúrbio depressivo, sob a ação mental de vingador inclemente que o induziu ao suicídio. Então ele não tem responsabilidade nisso, foi o espírito que induziu ele ao suicídio que é o culpado. O que eu disse? Carne podre atrai o quê? Urubu. Flor atrai o quê? Abelha. Você não vai ver um urubu enfiando o bico numa flor. Você não vai ver uma abelha colocando os pezinhos numa carne podre. Então, aquilo que eu me transformo, eu atraio. É a 459 com a 462, lá do Livro dos Espíritos. Anota aí se você está em primeiro contato conosco. Retomando a lucidez e demonstrando a surpresa em torno do terrível flagelo moral que infelicitava o paciente, o doutor Inácio veio-me em socorro esclarecendo-me. Agenor, o nosso irmão, nasceu em lar feliz, amparado pela abnegação materna. A mãe está aí até hoje, que não soube valorizar desde os verdes anos da existência física. Convidada ao estudo do evangelho no lar realizado pela mãezinha, vazava, como diz a meninada, e renitente e ingrato. Reencarnara como é normal para recuperar-se de graves delitos e o espiritismo dever-se-lhe-ia ser a diretriz de segurança para caminhar com acerto, produzindo no bem e recuperando-se do mal que jazia nele próprio. Você não é essa coisinha fofa que mamãe colocou a sua boquinha para mamar no seio dela. Você não é aquela coisinha fofa cheirando a talco que hoje não pode nem passar talco nas crianças mais. Não, você é um espírito imortal, resultado da genética, da biologia do seu pai e da sua mãe, mas resultado das suas últimas 50 reencarnações, no mínimo. Vamos lá. E aí ele vai dizer que, embora a mãe insistia, né, pouco ele assimilava as lições espíritas e cristãs. Logo que foi possível, entregou-se então aos disparates sexuais, enveredando-se pelas drogas de consumo fácil. Nos intervalos, quando despertava dos estados de alucinação, encontrava a pobre mãezinha ali, né, sempre perseverante, vigilante, tentando convidar ele a mudar de comportamento, sem que resultados se fizessem eficazes. Nesse comenos, adveio a desencarnação da senhora, crucificada no sofrimento que ele lhe impunha. E logo recuperando-se no além, compreendeu que somente o tempo seria o grande educador do filho rebelde. E isso deve doer, né? Porque a gente faz tudo por um filho, você você move céus e terras, e chegar uma hora que você vai ver que não adianta. Que se ele não quiser, que é o caso aqui. Qual o título do capítulo?
Impressões marcantes, É a sua história, Ana. É isso. Mas quando eu aponto um dedo para você, querida, tem 3 apontados para mim. É a sua história, Mirinha. Isso aí é para você, Mirinha. É para você. Tem 3 apontando para mim. Os anos sucederam-se, multiplicando desequilíbrios no nosso paciente, que mergulhou em prostração e distúrbio de melancolia, em depressão, mas consumindo drogas até que, inspirado pelos espíritos perversos com os quais convivia mentalmente, desertou do corpo através de uma superdose. Ou seja, cometeu suicídio por drogadição. Houve um silêncio, repassado de piedade e emoção, após o qual continuou. Pode-se imaginar a dor materna, mas, submissa aos desígnios de Deus e conhecedora das leis que regem a vida, em vez de censurar ou esquecer o filho, empenhou-se em prosseguir auxiliando, conseguindo ampará-lo além da morte com a sua posterior transferência para a nossa casa, depois de um período de tempo expressivo, em que o mesmo permaneceu em região espiritual correspondente à situação de suicida. É igual a André Luiz, a mãe dele, igualzinho, mesma história. Há 15 anos desencarnado, encontra-se entre nós, conforme informamos, há 25 meses, ou seja, mais ou menos 2 anos, em processo de recondicionamento e equilíbrio, ou seja, antes desses 2 anos ele estava numa região condizente com a situação em que ele se colocou. Perfeito. A gente, mãe, deve ter aprontado muito, né? Porque, meu Deus do céu, que situação, Ele continua, os momentos de calma observados são o resultado das induções abençoadas da mãe, que o tranquilizam por breves momentos e que se irão ampliar até que sejam conseguidos mais significativos reflexos de paz no mundo interior desestruturado. A gente não imagina o que essa criatura está vivendo, dentro dela. E aí o Filomeno fala que diante do silêncio, ele coloca olhos, observa o leito próximo e viu outro paciente envolto em vibrações escuras, como se fosse uma múmia enlaçada por ataduras especiais que o mantinham imóvel. Eu fico pensando, quando eu estou lendo Filomeno, quando eu estou estudando ele, que eu queria muito, porque eu sou muito sinestésica, eu queria muito ver isso acontecendo. Quando que o Falcone lê isso aqui, para ele é tranquilo, porque ele vê essas situações acontecendo e ele se lembra dos trabalhos que ele faz no mundo espiritual. Eu fico pensando, meu Deus, o que será isso? Uma criatura envolvida, como se fosse uma múmia. Enfaixado. Hã? Enfaixado. Vendo a expressão de surpresa do Filomeno, Tadinho do Filomeno, o doutor Inácio vai em auxílio e informa ele que se tratava de uma deformidade muito especial do perispírito. Que deformidade é essa, doutor Inácio, pelo amor de Deus? Que esse espírito fora mutilado pela mente encarnada com ambições desmedidas. Quer dizer, ele, o próprio espírito, se mutilou quando estava encarnado. O que ele fazia? Ele teve pensamentos autodestrutivos, formou uma ideia que se transformou numa ação, numa atitude. E aí, produzidas também por terrível incidência obsessiva de hábil hipnotizador desencarnado. Quer dizer que coitadinho, igual o Falcone falou, a culpa... Não, gente, a gente abre brecha, o espírito só vem ficar comigo porque eu convido ele. Mas Mirinha, esse negócio que convido, teve gente que me falou, benfeitor Mateus, não é certo não, que não é não, gente, não é não, mas raciocina. O espírito só vem ficar comigo porque eu abro algum tipo de brecha. Esse é o convite. O convite é um comportamento indevido, é um pensamento constante negativo, é uma coisa... Esse é o convite, É isso que o benfeitor Mateus fala. Então ele fala que essas ambições desmedidas, produzidas também por uma terrível incidência obsessiva, que induzir aquele espírito a atitude de perversão sexual demorada. Ainda fala essa palavra.
Ele teve atitudes de perversão sexual demorada, levando-o a retornar à postura larval. Ai, meu Deus, lá vem o Filomeno complicar a vida da gente. Que é isso, Mirim? É postura larval. Imagina que uma goiaba que tá estragada e aqueles bichinhos brancos que fica ali comendo a goiaba, se alimentando daquele fruto que estava bom e se tornou podre por algum motivo. É aqui o caso do nosso irmão. E é aqueles bichinhos ficam andando. Isso, gente, são formas de pensamentos negativos, são as atitudes, os pensamentos negativos que esse espírito teve, que se formam em parasitas espirituais. Essas larvas, aqueles bichinhos brancos, vai formar um parasita espiritual. Lembra do parasita espiritual? Que é aquele que se alimenta da energia do outro? Mirim, é o nosso último livro. O nosso último livro, exatamente. Madame X, Paris, Exatamente. Mauro. Marquês de Sade. Mauro. É, Né? a cidade Gente, estranha lá. aí pensa assim, isso acontece com a gente? Claro que acontece. Claro que acontece. Não tem vacina a não ser ovo. Você precisa de mais ovo. Você já viu falar do ovo, Ana? Orai, vigiai. Olhai, vigiai e orai. Ovo. Não é vai comer uma dúzia de ovo por dia, não, que você fica intoxicado. Por isso, o benfeitor Mateus, ele é tão interessante que eu não sei da onde que surge isso, que eu também não conheço assim a fundo o mundo espiritual superior. Ele esse ano veio com a palavra reconcilia-te, reconciliai, quer dizer, reconcilia com você e com o outro, porque este ano de 2025 a gente está vivendo guerras, a gente está vivendo desacertos íntimos, né? Ainda que seja para crescimento espiritual. Então o benfeitor vem com a palavra fica bem com você, traz pensamentos positivos. Quando ele joga a palavra, ele não joga o que é aquilo. Aquilo é para eu, Mirinha, encaixar na minha vida, é para Ana encaixar na vida dela, o Falcone na vida dele, né? E para mim, quando ele fala reconcilia com você, Mirinha, você está muito brigada com você tá te fazendo mal. Então cada um tem que pegar esse remédio que o benfeitor trouxe, e aí quando a gente traz aqui a público, é porque o remédio é para todo mundo. Toma ele quem deseja, quem acha que deve, né? Mirinha, você assistiu a palestra do Cid do dia 23? Gente, anotem aí. 23 de junho. O Sidney, trabalhador da FEAC, fez um estudo sobre a palavra reconciliação, sobre o verbo reconciliar. Assiste aquilo 10 vezes. Nossa, acho que 10 é pouco. A gente Ele foi muito feliz nas colocações, eu já assisti e vou assistir de novo. Pode ter certeza disso. Não estou fazendo bajulação do Sidney, não. Estou dizendo, tem dia que a gente faz palestras que não é o nosso comum. Aquele dia, eu vou te contar uma coisa, o homem estava inspirado. Ele caminhou na história de Jesus, na nossa história toda. Foi muito então legal. Ele traz a reconciliação, dizendo para nós, o Sidney, vale a pena, gente, ouvir o quanto que a gente tem que reconciliar, porque isso não é de agora. É muito isso é do rico, passado, né? Muito rico. Muito boa, vale muito a pena ouvir essa palestra. Como o Falcone diz, tem que ouvir várias vezes, que assim, que a gente que é meio lelé igual eu, não entende na primeira vez, não. Então vamos lá, aí continua o doutor Inácio. Apesar de ter sido conhecedor da vida após a morte, porque se dedicou às experiências mediúnicas, olha gente, presta atenção, as perturbações do sexo insaciável que destrói essas criaturas o conduziram ao desrespeito pelo santuário genésico. O que é isso? É o chakra responsável pela área sexual, né? Corrompendo diversos pacientes que lhe buscavam apoio terapêutico, porquanto se apresentava como portador de valores dessa natureza. Ele era médico, gente, pelo amor de Deus, o que esse cara fez? E a gente tem visto na mídia demais médicos que estão vivendo isso.
E ele percebera que na raiz de muitos transtornos psicológicos de distúrbios orgânicos existiam razões anteriores à concepção devido às consequências de condutas equivocadas em outras existências e subsequentes perturbações espirituais, concebendo estranhos métodos e atendimento e conseguindo, às vezes, dialogar com os desencarnados em perturbação, sensibilizando-os em algumas ocasiões. Falei que ia arrancar os nossos cabelos? Oremos. Com avidez incomum para amealhar moedas e assoldado no comportamento sexual pela mente transtornada, seduzia as pacientes que o buscavam aflitas, mantendo conúbios infelizes sobre a justificativa de que, por meio desse relacionamento, se lhes tornava mais fácil a recuperação da saúde. Hábil na conversação, libidinoso, né, e sedutor, iludiu algumas mulheres que lhe caíram nas teias ardilosas e, quando algumas apresentavam grávidas, não trepidou em propiciar-lhes o aborto criminoso com que se evadia da responsabilidade paterna. Quer dizer, além de complicar a vida dele, de aproveitar da fragilidade delas e complicar a vida delas, ainda entrou na área do aborto. Como ninguém consegue desrespeitar as leis da vida sem sofrer-lhe as imediatas consequências, uma jovem se lhe afeiçoou apaixonadamente, transformando-se em fardo desagradável. Ai, ai, ai. Havendo concebido dele um filho e sendo obrigada a abortá-lo no 4º mês de gestação, ao ser desprezada com indiferença, apelou para o suicídio, em que sucumbiu martirizada e desditosa. Joana de Ângeles diz: a escada da degradação moral não tem o último degrau. Despertando em profunda desolação e vigiada por verdugos impenitentes, foi arrebanhada por um dos perversos inspiradores do insensato que a conduziu ao campo vibratório do desarvorado, ampliando-lhe os tormentos mentais que já o sitiavam interiormente. Vencido pela consciência de culpa, passou a recordar-se da jovem obsessivamente, a ouvi-la na tela mental e a desejá-la como anteriormente, enquanto prosseguia nos desatinos a que se entregava cada vez mais ávido e alucinado. Como diria minha avó, Jesus toma conta. Dr. Inácio acercou-se do leito, convidando-me a observar profundamente o que existia além da camada externa que envolvia o espírito. Pude detectar-lhe a deformidade que o assinalava, fazendo recordar meu estado de larva que procede à forma definitiva. Somente que ali ocorria o oposto. As desvairadas aspirações que o dominavam perturbaram-lhe em demasia a mente, e a hipnose bem urdida pelos inimigos produziu na plasticidade do perispírito a importância de ler Kardec, de ler André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda. Que é esse negócio de plasticidade de perispírito? Tem que ler. E a degenerescência chocante que agora se manifestava toda enfaixada. Ele sim, vou usar uma metáfora, igual o gatinho que caiu no cesto de lã. Quanto mais ele mexe com aquelas unhas dele, mais preso ele vai ficando no novelo de lã. Pude perceber também que mentalmente continuava ligado à suicida, que se lhe imantava ao pensamento, embora estando distante, enquanto vozes desesperadas e acusadoras ressoavam na acústica mental, recordando dos crimes cometidos. Aqui está conosco porque, explicou o Esculápio amigo. Apesar de todos os lances trágicos da sua infeliz existência, momentos houve no início das experiências em que procurou auxiliar desinteressadamente a diversas pessoas, quando socorreu como médico muitos enfermos pobres, e esse concurso no bem não ficou desconhecido pelos códigos soberanos. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, né, a que a gente falou, se está nesse hospital é porque tem merecimento. Tem merecimento. O Senhor continua desejando o desaparecimento do pecado, do erro, do mal, não do pecador, não do equivocado, do doente que ficou mal.
havendo sempre a bênção para o recomeço, jamais uma punição eterna ou um castigo sem remissão. E de quanto tempo necessitará para o despertar? Interroguei impressionado. Com a sua proverbial prudência respondeu. Muito boa a resposta dele, gente. Não existe pressa no relógio da eternidade. Grifa essa frase também, que ela é muito boa. Tem pressa, né? Deus tem urgência, mas ele não apressa ninguém, não. Cada um vai no seu ritmo, né? Chega num determinado momento e fala, opa, tá na hora de eu intervir. Né? Mas aí é quando o negócio já extrapolou muito. Deus é muito misericordioso. O tempo é dimensão muito especial em nossa comunidade, apesar de aqui nos encontrarmos sob as vibrações e o magnetismo do Sol. Nesse caso, muitos fatores estão no acontecimento em si mesmo, aguardando solução adequada. Essa sim é uma frase muito interessante. Neste caso, muitos fatores no acontecimento, neste caso, muitos fatores estão no acontecimento em si mesmo, gente, aguardando solução adequada. Por que isso não desembola? Por que já não virou isso? Por que já não transformou? Por que já não melhorou? Porque o tempo está naquilo que você fez. Não é assim, eu fiz uma coisa e o negócio... Não é mágica não, gente. Né? O certo é que, estando amparada em nosso pavilhão, é isso que o Falcone falou, graças a Deus que ele está lá, isso já lhe constitui uma bênção de reconforto e de esperança, porque tem muitos espíritos como esse que estão parados lá nas regiões que a gente chama umbralinas, né? Isso já lhe constitui uma bênção de reconforto e de esperança, após os longos anos de martírio em região particular, para onde foi empurrado pelos seus algozes e comparsas espirituais. Ah, mas ele não tem culpa, ele foi empurrado, ele deu brecha, ele convidou, ele só foi arrastado magneticamente como imã. É como imã, não tem o que fazer diferente, né? De novo, Filomeno alongou os olhos, eu não aguento Filomeno, gente, pelo ambiente repleto de leitos ocupados e se sentiu estremecer. Olha isso. Ah, Filomeno, como eu gosto de você. Se sentiu estremecer de preocupação em relação a ele mesmo. Se o Filomeno está estremecendo, eu já estou toda estremecida. Não sei como é que vai ser. Bem como a todos aqueles que andavam anestesiados pela ilusão, mantendo-se longe dos compromissos espirituais, ou mesmo quando tomam contato com as lições da vida eterna, isso é o pior, em quaisquer que sejam as doutrinas religiosas do planeta, e em vez de se adaptarem ao comportamento, às suas diretrizes moralizadoras, submetem-nas ao seu esforço, continuando irresponsáveis e fugindo autossuficientes. Ô, gente, o que ele está falando aqui, o Filomeno? Gente, chega. Eu estou olhando para mim, diz ele que ele está olhando para ele. E por isso que eu te falo que esse livro é muito autorreflexivo do Filomeno. Porque ele está olhando para ele, está vendo o que eu fiz da minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida. Quer dizer que eu já sei a verdade e não estou implantando ela toda na minha vida, porque a gente adora a verdade, mas para implantar na vida do outro, né? Havia muito que aprender. Olha o Filomeno, gente, que bonitinho. Toda uma existência carnal realmente nada significa para o espírito que deve crescer no rumo do infinito, ampliando a capacidade de entendimento da realidade. Quer dizer, eu vivo uma vida inteira e aquilo ainda não é o suficiente para modificar a mirim, né? E Filomeno encerra dizendo que após eles visitarem outros pacientes necessitados do divino amparo, Mateus, me leva lá, Mateus, para eu conhecer. Porém, socorridos pela caridade cristã incessante, se dirigiam à enfermaria de Ambrósio. Eles estão lá focados no Ambrósio, que deveria experimentar nova terapia para o despertamento. Esse lugar deve ser maravilhoso, gente. Ah, que vontade de ir lá. Mas tem que ter merecimento, viu, gente? É desafiador. É desafiador. É isso.
nós temos que pensar no nosso peso atômico. O que é peso atômico, Falcone? Vamos usar outra metáfora. Eu explico isso para a meninada. Eu explico isso na reunião de entes queridos. Se você entrar no www.feac.org, o site novo da FEAC, procura lá o YouTube. Entrou no YouTube da FEAC, youtube.com/feacnet, você já está nele. Procura a playlist Reunião de Entes Queridos. Uma pessoa está dentro da piscina com água na cintura. Você já viu falar isso, Ana? Não, essa Esse não. exemplo? Então pensa bem, você está dentro da piscina com água na altura do umbigo. Eu pego e entrego nas suas mãos uma bola de boliche e falo com você assim: Ana, põe a bola de boliche na superfície da água. Você põe e segura. Se você soltar, o que acontece? Pluf, ela vai para o fundo. Abaixa e pega. Você abaixa, traz a bola de novo para a superfície da água. Solta, ela cai. Então as pessoas perguntam assim: quando eu desencarnar, para onde que eu vou? Eu digo, depende do seu peso atômico. Mas é uma bola, é de madeira, mas dentro dela tem chumbo, tem peso. Tem bola de meio quilo, de 1 quilo, de 1,5 quilo. O camarada lá, quem não sabe vai no boliche, pega qualquer bola e joga, mas não é assim. Ana, agora a bola está lá embaixo. Eu pego uma bola de futebol, entrego nas suas mãos e digo, põe na superfície da água. Solta. O que acontece com ela? Flutua. Boa, ela boia. Empurra ela para o fundo, Ana. Você vai ter que fazer uma força, levar ela lá embaixo e pôr ela ao lado da bola de boliche. Solta. Ela, pluf, e volta. Quantas vezes você empurrar ela para o fundo da piscina, se você soltar, ela volta. Muito bem. Quando eu pego um pedaço de barbante comprido, 2, 3 metros, coloco na sua mão. O que tem na ponta dele? Uma bola de aniversário cheia de gás hélio. Eu digo, puxa o barbante até a bola encostar na superfície da água. Ela encostou na superfície da água. Tof. Aí eu falo, solta o barbante. Ela vai subir. Quando ela começar a subir, pega o barbante e puxa de novo. Solta o barbante. Ela vai subir. Qual a diferença das 3 bolas? Densidade, peso atômico. A bola de madeira com chumbo dentro vai para o fundo. A outra fica na superfície. A outra sobe. Anota aí, Livro dos Espíritos, questão 402, capítulo 8º da emancipação da alma durante o sono. É da 400 a 412, mas a 402 vai dizer para você, Falcone, para onde você vai durante o sono. O corpo fica na cama. Ok, aqui é o corpo denso, está na cama. E o espírito vai desdobrar. Para onde que eu vou, Ana? Depende do meu... De onde está a sua cabeça, né? Não, depende do meu peso atômico. Depende do ovo. Eu só penso lixo, querida. Eu vou para os barzinhos, para os inferninhos, para as zonas de complicação. É isso. Se eu sou mais ou menos, eu fico por ali na frequência do rambi-rambi no dia a dia. Mas se eu já aprendi a subir, eu subo. Agora, isso varia com nós 3 aqui, com qualquer internauta, com qualquer pessoa. Tem dia que a gente está melhor. Mirinha, ontem eu tive um dia extraordinário. Que eu lembre, não entrei em zona de irritação. Ana, ontem eu tive um dia... Eu chutei o pau da barraca, eu gritei com quem não devia, eu buzinei no trânsito demais, eu pensei bobagem. Aí você vai... Entendeu? Então, a noite vai ser diferente. Vai ter as consequências daquele dia. Nós não conseguimos ainda ser igual gráfico de empresa, assim, ó, 1, 2, 3, 4. Como gráfico de empresa, tem mês que a empresa vende muito, tem mês que a empresa vende pouco, tem mês que dá demissão, tem mês que não dá demissão. É a nossa história. É o que a Mirinha fala, é para nós.
Nós não estamos estudando esse livro para fazer palestra, nós não estamos aqui dando aula de lição em nenhum de vocês, internauta. O que Mateus Fraga disse? Falcone, tudo que você fala, meu filho, é para o par de ouvidos mais perto da sua boca. Se a responsabilidade de vocês como internautas que estão nos perseguindo, nos acompanhando, aumenta, a de nós que estamos aqui é muito maior. Então leia esse capítulo de novo pelo menos 3 vezes. Se engasgou no anterior, releia o anterior. O próximo capítulo, encontro 231, Consciência Responsável, é o capítulo 15, para o dia 10 de julho. Né? Sabe quem está nesse capítulo 15? Hein? Sabe quem vai estar nesse capítulo? O Chico. Aí, tá vendo? Chico Xavier está nesse capítulo. Vocês vão ver, não tá assim, não foi a Barça, não, vocês vão falar. Ler pelo menos 3 vezes o próximo capítulo, tá? Dia 5 na FEAC, depois de amanhã, vai ter uma oficina para os expositores e coordenadores de grupos espíritas da FEAC, para aprenderem a trabalhar mais e melhor com os recursos da inteligência artificial aplicados à oratória e à coordenação de grupos de estudos. É só presencial. Dia 23 de agosto, o SOS Preces ficará mudo. Anota aí. Não é o fim do mundo, não. Dia 23 de agosto, o SOS Preces está mudo. Por quê? Porque nós vamos fazer um reencontro de todos os trabalhadores, sábado de manhã e à tarde. É um curso novo para quem está chegando. E para quem já é plantonista ou já foi e quer voltar, é uma reciclagem. Desde o antes da pandemia que nós não temos estes encontros. Precisamos de ajustar muitas coisas. E um companheiro de Belo Horizonte estará presente. Ele fez a palestra de abertura do encontro do SOS Preces, da Associação dos SOS Preces. E ele vai falar. Ele vem de Belo Horizonte. Ainda não sabemos se ele vai falar na parte da manhã ou na tarde, como é que é. Então é necessário fazer o ciclo todinho. Reserva, estamos avisando com antecedência. Eu esqueci, marquei viagem. Vou puxão de orelha para você. Faltar é irresponsabilidade. Acompanha o Insta da FEAC, o Instagram da FEAC, @FEACnet. Acompanha o meu Instagram pessoal, @FalconeArmando. Acompanha o site da FEAC, www.feac.org. Acompanha o meu YouTube Espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo. Material toda semana. Eu achei um lote de palestras antigas minhas. Estou misturando palestras antigas com palestras novas e liberando toda quarta e todo domingo. Tá bom? Segue, assistiu o YouTube da FEAC, do Falcone, da Mirinha, da Ana ou de qualquer pessoa, gostou? Curte, compartilha e comenta. É os 3 Cs. Curte, compartilha, comenta, assine o canal, clica no sininho para receber novas mensagens. Nossos agradecimentos a Jussara, ao Chaves, que estão nos bastidores, e a todos os companheiros da equipe de multimídia e de todas as tarefas da FEAC. Ana, suas palavras finais, querida. Obrigada, gente. Foi ótimo. Aprendemos um montão, né? Eu, assim como a Mirinha, queria ir lá dar uma olhadinha, né? Eu também. Essa curiosidade. Eu também. Essa curiosidade de olhar lá. Mas muito bom, muito rico de aprendizado. Nossa, a gente lê o capítulo e sai transformado. Obrigada mais uma vez. Volte sempre. Aí eu sou sem vergonha, não convida. O desafio é que às vezes a gente grava em outro dia que você não tem disponibilidade. Esse que é o problema, mas se não, gente, conta comigo. Estarei aqui.
Ô, gente, aí eu tava falando que eu tenho vontade de ir lá, eu falo sempre, né, que eu quero tanto que o benfeitor Mateus me leve e tudo. Eu falo assim porque o Armando até ensina pra gente. Tem hora que tem gente que fala assim, nossa, ela tá exigindo muito da gente lá na FEA, que tem que ler 3 vezes. Todo lugar nem lê uma vez. E lá na FEA o Armando fica com essa encheção, lê 3 vezes, não sei o quê. E eu fico falando assim, meu Deus, benfeitor, me leva lá. Mas eu já aprendi com o próprio benfeitor, com o próprio Armando, que é o seguinte, eu vou pedindo, peço muito para ver se me dá um pouco, né? E só de eu estar aqui estudando esse livro, eu já Já é acho uma muito. bênção. Já Estarmos é uma juntos já é uma bênção. super vantagem, porque senão eu estava fazendo um monte de besteira por aí, como já fiz a vida inteira, e agora estou querendo tomar juízo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito da vida, gosto muito de brincar, e até de espiritismo eu gosto de levar com leveza, porque se você parar para pensar o quanto que você vem trazendo a sua vida realmente fora do trilho, né? Então, para colocar no trilho de verdade, tem que ter um pouco de leveza, porque senão eu, Mirinha, não ia dar conta de tanta responsabilidade e de perceber que já passou da hora de eu mudar, já passou da hora. Então, benfeitor, se quiser me levar, tamo junto. Eu vou de Aeróbis, eu vou na Cacunda, eu vou na Cacunda do Armando, qualquer lugar eu vou. Mas eu estou muito feliz, agradeço todos os dias para o senhor me dar a oportunidade, o Armando também, de eu estar aqui. Obrigado, Ana, feliz aniversário. Obrigada. Deus proteja a todos. Vibremos, gente, pelo planeta Terra e por nós mesmos, para que a gente reconcilie com a gente mesmo. Um beijo, até semana que vem. Muito bom. Que a Verônica receba as nossas vibrações onde estiver, no trabalho do bem. Ela está com outro compromisso neste momento. E que todos nós possamos nos reencontrar a cada quinta-feira. Ah, Falcone, eu não tenho condição de assistir na quinta-feira. Fica arquivado, você pode assistir quantas vezes quiser. E se nós estamos neste livro, é o 9º, né, Mirinha? Tem 8 livros antes desse, estudado capítulo a capítulo, em bate-papo informal, em objetivo de passarmos 1 hora junta. Hoje vai dar aí o quê? 1 hora e já. Jesus, já tem 1h20 que nós estamos juntos. Ô, Ana, você falou demais hoje, viu, Ana? É verdade. Mas a Mirinha não. Mas a Mirinha, ó. Mas você falou demais. Eu vou te chamar, não vou chamar você mais, não. Está falando demais. Brincadeira. E vamos que vamos, aprendendo todo dia. Você é o maior responsável pelo seu equilíbrio ou outras cositas. Vamos escolher a melhor parte. No final aí diz, Deus quer, a Ana acho que leu, Deus quer a morte do pecador, não do pecado. E a Mirinha pede, está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis, bateis e abrir-se-vos-á. Um grande abraço a tudo e a todos. Sua água já está fluidificada. Até de repente, se Deus quiser. E Ele quer. E Ele quer. Vamos para a nossa prece de encerramento. Amigo e Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um encontro contigo, com este Deus de amor e bondade, com Maria Santíssima, através da obra de Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos do nosso já saudoso Divaldo Franco, com o qual reencontraremos com certeza nessa grande viagem chamada vida, já que a morte do corpo não afasta ninguém, aproxima-nos mais, cada vez mais. Oramos pelos nossos afetos, pelos nossos desafetos, encarnados e desencarnados, e seguimos, juntos e misturados, nessa escola abençoada que é a doutrina espírita. A tua paz para os nossos internautas, para os seus lares e, por extensão, para toda a família universal, encarnados e desencarnados do planeta Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea, as nossas melhores vibrações. Obrigado, obrigado, obrigado. Meninas, obrigado pela paciência. Deus nos abençoe.